A colheita de grãos da Ucrânia atingiu 93% da área, segundo o Ministério de Agricultura do país. A informação é da agência de notícias Reuters. Os trabalhos de trigo e cevada de 2022 já foram concluídos. E para entender qual deve ser o reflexo no mercado mundial de grãos, eu converso agora com o Aleph Dias, que é analista de grãos e macroeconomia da Redpoint Global Markets. Boa tarde, seja bem-vindo, Aleph. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Tudo bem. Aleph, com os trabalhos de colheita chegando ao fim na Ucrânia, qual que deve ser o volume total do país e quais os impactos para a oferta global aí de grãos? Sim, acho que, bom, desde o início da guerra, a pressão da Ucrânia sobre os mercados de grãos, em geral, tem sido altista por conta de todo o bloqueio que você tem, não só a produção, mas também a exportação. E no trigo a gente já está com o trabalho, eles já estão com o trabalho praticamente já concluído. E no milho eles estão com em cerca de 80% da, da colheita finalizada, só que isso é muito abaixo da média, que eles já deveriam estar já finalizando a colheita no final do ano. Então, tem um impacto ainda de uma possível redução da produção de milho deles. A estimativa atual do USDA é de 27 milhões de toneladas, frente a 42 milhões de toneladas na safra passada. Mas a gente ainda vê espaço aí para ter uma redução de 1 a 2 milhões de toneladas adicionais por conta de uma provável não colheita, né, de uma área abandonada desses 20% de área que eles ainda têm para colher no milho. E você acha que esse cenário deve afetar o abastecimento mundial, Aleph? Com certeza, acho que no curto prazo, tanto no trigo quanto no milho, a Ucrânia ainda tem um estoque da safra anterior, por conta de todo o bloqueio que eles tiveram à exportação durante um tempo. Então, eles ainda têm um estoque para exportar, tanto que as exportações do milho estão próximas ali da média sazonal em dezembro, mas isso pode afetar, essa menor produção deve afetar mais no médio, longo prazo, quando esses estoques forem reduzidos, né? Então, tem esse impacto dessa menor produção no médio e longo prazo. A gente não pode esquecer também que a Ucrânia está conseguindo exportar por conta do acordo com a Rússia, que foi renovado em novembro para mais 120 dias. Então, a gente também, no final de 120 dias, tem aí também um possível impacto, caso não haja uma renovação desse acordo. Então, tem essa questão da guerra, mas também esse impacto da menor produção tende a reduzir a oferta ucraniana no médio e longo prazo. E como é que você enxerga os preços dos grãos e os efeitos para os preços dos alimentos? Vão aumentar? Sim, eu acho que no trigo, no geral, quando a gente olha para o balanço global, ele tá um pouco menos apertado por conta da Rússia, vizinha da Ucrânia, ele ter tido uma safra recorde. A Austrália também vai ter uma boa safra, compensando um pouco no que a Argentina, que é outra produtora relevante, perdeu também nessa safra. Então, olhando para o balanço global, o trigo é um pouco menos afetado por conta desses outros produtores. A Europa também teve uma produção um pouquinho menor, mas não tão impactada pela seca. Quando a gente olha para o trigo, para o milho, daí o impacto já tende a ser maior por conta a gente provavelmente vai ter uma redução na produção da Argentina, que está enfrentando também uma seca. A safra na Europa também foi muito menor, foi a menor safra em 20 anos, e a Europa é uma produtora, uma consumidora relevante ali do milho ucraniano. Então eu vejo um impacto muito maior no milho, mas com certeza tanto o milho quanto o trigo tendem a ser afetados, tendo uma pressão altista aí, porque o volume agora que a Ucrânia vai tender a produzir, enquanto não se resolver a situação da guerra, vai ser muito menor do que no contexto pré-guerra. Tá certo, Aleph. Obrigada aqui pela sua participação, pela sua análise e uma boa semana para você. Obrigado, Priscila. Você também.